Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas ao longo do dia. Agora para falar sobre um assunto que chama muita atenção, que vai ser interessante e a gente precisa entender os movimentos de mercado, os movimentos de importação e exportação e a gente vai falar nesse momento sobre importação de etanol anidro. Existe uma janela de abertura dessa importação para o Nordeste. Vocês vão entender muito bem esse cenário. O Nordeste ele tem, um mercado de etanol peculiar, é diferente do centro-sul do país. Mas quem vai explicar um pouco para a gente sobre essa questão é o Amancio Buttan, ele que é lá da Argos. Amancio, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Obrigado, Erickson. Amancio, então temos uma janela de importação, do etanol anidro. E vale a pena sempre explicar, né, pessoal? O etanol anidro é aquele etanol que a gente mistura com a gasolina, né? É o etanol puro. E a gente vai explicar exatamente por que esse mercado nordestino existe uma necessidade maior por esse tipo de etanol. Mas, Amâncio, o que explica essa janela de importação para esse etanol aqui para o Brasil? Olha, tem vários fatores, né? Tem fatores estruturais e conjunturais. Do estrutural, né? A gente pode citar a questão do déficit de produção da região, né? A gente sempre tem uma indústria local sucroalcooleira muito forte, que é muito voltado para o açúcar. Agora, na questão do anidro, né? Entre os produtos que essas usinas produzem, tem um déficit, vou te dar assim, alguns números que são do ano passado, ali da ANP. Em 2023, essa região ela produziu um pouquinho mais de 1 milhão de metros cúbicos de etanol anidro. Mas o consumo da região, né, quando você considerar a gasolina C, tudo que é misturado na gasolina, ele foi de 2,5 milhões de metros cúbicos. Ou seja, você tem um déficit ali de 1,5 quase de metros cúbicos. Então, diante disso, tem que trazer esse produto de algum lugar. Muito desse produto ele vem, na verdade, a sua maioria, de outras regiões do Brasil. Então, você tem um movimento geralmente de cabotagem, que vem a partir de Santos, né, via navio até os portos do Nordeste. Você tem pelo modal rodoviário também, tem um produto que pode vir do Centro-Oeste, que é a nova fronteira do etanol, tem uma crescente produção de etanol de milho lá, que acaba sendo escoado para o Nordeste. E na importação, nos últimos 2 anos, o principal participante de mercado ali, o principal país que mandou etanol anidro para o Nordeste foi o Paraguai. O Paraguai tem um motivo, né? Primeiro, a proximidade geográfica e segundo, o Paraguai faz parte do Mercosul. E como integrante do Mercosul, o Paraguai, quando manda etanol para o Brasil, não paga uma tarifa, né, de 18% sobre o etanol anidro. A novidade, né, que a gente está trazendo aqui é que a Argos, falando com participantes de mercado, viu que tem uma volta do etanol anidro dos Estados Unidos para até o fim do primeiro trimestre de 2025. Certo. Então a gente tem um fator que é o fator Brasil, né? A gente sabe que o Brasil, pelas suas distâncias, acaba dificultando, né? Até em questão comercial mesmo, questões comerciais mais simples, como enviar produtos do sul e do sudeste para o nordeste, até questão de frete, tem uma questão de preços diferenciados. Então vocês imaginem quando em larga escala, né? A dificuldade que é mandar, né, produtos internos, né, entre Sul e Nordeste. Essa questão, né, do Brasil, e aí a gente abre essa janela da importação. A gente sabe que em algum momento, né, o Nordeste teve uma abertura de enviar açúcar para os Estados Unidos. Eu estou trazendo todas essas questões, né, porque a produção de cana-de-açúcar lá no Nordeste ela é focada em açúcar, por isso essa necessidade de ter o etanol, né? Então houve uma abertura de mercado para o açúcar brasileiro e para os Estados Unidos e a gente sabia que esse retorno também acabaria acontecendo, né? Pela proximidade, né,
entre o Nordeste ali e os Estados Unidos. Então esse momento está sendo representado agora. É uma forma de conectar os dois países, ter realmente essa troca, né, de comércio entre os dois países. Mas a gente está no momento agora, né, Amance, em que temos o retorno de um protecionismo, um possível protecionismo lá nos Estados Unidos. Então, nesse momento que a gente vê Donald Trump voltando lá para a Casa Branca, esse protecionismo, né, americano, como é que ficaria esse comércio entre Brasil e Estados Unidos, tendo essa via de mão dupla entre etanol e açúcar, enfim? Como é que você vê essa questão? Esse diálogo, viu, Erickson, ele vem de longe, né? A gente tem já, assim, vários anos de embate, né, entre os produtores é, é, de etanol e açúcar no Brasil que querem mandar mais o açúcar para os Estados Unidos, né? Você citou o caso do Nordeste. O Nordeste tem uma posição privilegiada, né, geográfica, mas também tem um tratamento preferencial nas cotas que estão estabelecidas para o envio de produto para os Estados Unidos. Agora, a gente tem um pouco de dissimetria do lado dos Estados Unidos, porque aqui a gente tem uma indústria sucroalcooleira. Do lado dos Estados Unidos, o etanol ele é feito de milho. Então, o produtor de etanol de milho, ele acaba, né, na visão dele, acaba sendo um pouco prejudicado, porque ele não pode mandar, né, ele não produz açúcar, mas o etanol que ele manda para o Brasil, ele tem essa tarifa de 18%, né, tarifária ali. Aí você acaba tendo, né, conversas, porque os brasileiros colocam como moeda de troca para baixar ou zerar essa tarifa de importação a questão do açúcar nos Estados Unidos, né? E seus pares, produtores de etanol lá dos Estados Unidos, que são representados pelo equivalente da única, o RFA, eles não têm essa integração na questão do açúcar. Então ali a gente tem realmente ali um pequeno embate e tem esse risco que você citou, né? A gente está num momento em que essas questões, né, de comércio internacional estão estão muito, muito estão na pauta, né? Porque a gente vê, né? Agora a gente está no meio de questões sobre a negociação de um tratado de livre comércio entre Mercosul e a Europa, mas também entre ontem e hoje os Estados Unidos, né, falou que ia colocar barreiras tarifárias nos seus próprios nos seus parceiros comerciais mais próximos, que são Canadá e México. Lembrando, né, que esses três países eles fazem parte de uma área de livre comércio, a NAFTA, e da China também. O Brasil não entrou ali na mira do Trump, mas a gente pode considerar que esse cenário de barreiras tarifárias, né, para o etanol, entre os Estados Unidos na questão do açúcar e no etanol na questão do Brasil, não vai se resolver tão facilmente. Vai ter ali negociações, podem ser usadas como moedas de troca, mas isso complica um pouco, né? É importante lembrar, voltando à questão do nosso etanol anidro norte-americano, o que a gente escutou de participantes de mercado é que esse etanol norte-americano ele vem, mas ele não vai pagar essa tarifa de importação de 18%. Isso porque tem um mecanismo chamado de drawback, que se o produtor ou a empresa que importa o etanol anidro dos Estados Unidos para o Brasil e depois faz uma operação de exportação que seja ligada, ele pode argumentar que ali não deve inferir uma tarifa, porque aí ia prejudicar um pouco a margem, né, e a competitividade do produto que é ser exportado. Então, esse etanol anidro, ele está vindo assim, já num tratamento um pouco diferenciado, porque se esse anidro ele chegasse com essa alíquota de 18%, ele não seria viável economicamente, né? A gente teria assim um preço que provavelmente na chegada do produto ali no grosso aí
primeiro trimestre de 2025, se teria uma defasagem, né, por conta desse encarecimento. Então, vai ser muito importante, né, acompanhar como que vão ser essas tratativas na questão dos produtos agrícolas. Ali a gente está falando, né, de commodities agrícolas, né, tanto o açúcar como o etanol. Então, a gente viu no último mandato do Trump, né, que teve medidas feitas contra a China, contra o aço, né, esses produtos ali, essas commodities, geralmente costumam ser na linha de frente, né? Então, vamos ter que acompanhar os desdobramentos ali dessa possível guerra comercial. Bom, e aí quem nos acompanha, né, a gente está num momento, né, de debate realmente dessas questões de proteção internacional. Estados Unidos é um ponto, Europa é outro ponto, mas eu vejo que a Europa, em questão de produção de açúcar, é uma outra realidade, né? Eles fazem açúcar de beterraba, tem outras questões também envolvendo, né, combustíveis. A Europa está focando muito mais em energia renovável, enfim. E as pessoas que nos acompanham podem se perguntar, mas afinal de contas, não seria então, já que temos essa taxa de importação de 18%, que é uma taxa, pessoal, que está valendo há mais ou menos um ano, um pouquinho mais ali, um ano e meio, né, que essa taxa voltou a ser 18% para importação, né, de etanol. Não seria mais simples, então, levar de fato o etanol brasileiro para cima? Já debatemos, né, as questões logísticas, mas em questão tributária, não seria mais vantajoso, de repente, se essa questão não se resolve? Temos essa Se diz do, vantagem? do Centro-Sul para o Nordeste, Exato. é um fluxo que ocorre naturalmente. Agora, tem um motivo, tem uma sazonalidade ali, e não é à toa, não é por acaso que esse produto está chegando no primeiro trimestre aí de 2025. Porque no momento a gente está entrando na entre-safra do Centro-Sul. Imagina se eles devem ter coberto ali a questão das queimadas aí Uhum. dos canaviais no Centro-Sul. Teve assim um receio que pudesse ali cortar, antecipar muito, de maneira muito súbita ali a safra de cana-de-açúcar, o pessoal falando de morte súbita do canavial. Então, essa decisão dos importadores, elas foi, eu acho, tomada assim em função disso. É você ter esse risco de menor suprimento no primeiro trimestre, porque está acabando a safra de cana-de-açúcar no Brasil, com o agravante, né, desses fogos. Aí as empresas, né, tomaram, né, essa decisão e pensaram, vou ter que mitigar esse risco. Como que eu mitigo esse risco? Eu vou trazer um produto de fora, e assim, não é um volume muito grande, está falando de 150 mil metros cúbicos, que são escalonados ao longo de 5, 6 meses, né? A gente colocou em perspectiva, né, a demanda ali do Nordeste, que eu comentei com você, são 2,5 milhões de metros cúbicos ano. Então, não é um volume muito grande. Mas, assim, é interessante ver esse volume chegando ali dos Estados Unidos, porque fazia tempo que não acontecia, né? Que antes era a vez do Paraguai. Sim, sim. Essa questão, pessoal, quando a gente fala em livre mercado, né, eu acho que o brasileiro tem que colocar isso em mente. Acho que o grande ensinamento que fica aqui, Amância, é isso, colocar isso em mente. Temos uma demanda, né, uma demanda do Nordeste aquecida, que é 1,5 vezes a mais do que eles produzem. E temos um período sazonal né, vocês que acompanham o nosso mercado de cana já sabem muito bem disso, né? A gente vai chegar aí no final do ano, as usinas vão parar, né, as colheitas, vai voltar só ali em janeiro, fevereiro a colher de novo, e a demanda do Nordeste ela continua, ela vai estar continuando. A gente sabe que o turismo no Nordeste, né, esse período de fim de ano, férias, é uma demanda sazonal que pode aumentar essa questão por necessidade de combustível e eles precisam ser atendidos de alguma forma. A possibilidade que a gente vê nesse momento é essa importação. É simples assim quando a gente fala em livre mercado. Então a gente tem que ter esse input na cabeça também, né, mas para não ter
questões de julgamentos e maus entendidos aí nesse meio do caminho, né? Exatamente. Muito bem. Amâncio, então, deixo aqui um espaço para você, as suas últimas considerações aqui sobre esse estudo, né, essa perspectiva de importação que a Argos traz aqui para a gente. Então, temos essa possibilidade, mas tudo ainda está a ser escrito, né? Exatamente, acho que a gente fez um bom raio-x ali, não teria nada mais a acrescentar, só queria agradecer a oportunidade, né, para o pessoal de notícias agrícolas. A gente vai ficar atento aos próximos desdobramentos e aí, se aparecer alguma coisa, com certeza a gente vai entrar em contato, viu, Erickson? Muito obrigado. Também ficaremos atentos aqui, de olho aí nas importações aí do etanol para atender o nosso mercado interno e o nosso querido Nordeste. Eles vão precisar de todo o etanol que for necessário para suprir a demanda. Obrigado, Amâncio. Obrigado, boa tarde. Bom, e vocês que acompanharam a entrevista, né, já perceberam, né? Vamos ter aí uma demanda, né, no Nordeste. Essa demanda ela é contínua e nem sempre, né, o etanol brasileiro consegue suprir a demanda nordestina, seja por questões logísticas, seja por questões sazonais. Então, naturalmente, né, hora ou outra, o Nordeste acaba precisando importar, né, etanol do Paraguai ou dos Estados Unidos. E agora esse movimento, né, essa possibilidade dessa janela de importação do etanol americano, né, assim como em momentos no passado também tivemos janelas de exportação do açúcar brasileiro lá para os Estados Unidos. Enfim, esse mercado da cana-de-açúcar, né, do Brasil para os Estados Unidos e do etanol de milho dos Estados Unidos para cá já rendeu muita conversa, já rendeu muitas discussões. Esse momento não é tão diferente assim. Então vamos ficar atentos, né, a essa questão e ficar atentos a essa demanda, né? Você que nos acompanha, fica atento no Nordeste. O Nordeste tem muita coisa acontecendo lá, né? E tem muita demanda a ser atendida. Então também vale a pena ficar de olho nesse mercado, ficar atento de repente aí nessas questões de importação e exportação para atender esse mercado. Pode ser uma grande oportunidade para players nacionais estarem presentes cada vez mais lá no Nordeste. Muito bem, amigos, lembrando, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.